Olá, meus amores, bom dia. Hoje nós vamos ter aula de português, tá certo? E aí a tia preparou também uma atividade, mas calma, vocês não vão copiar no caderno, vocês vão ler, a tia vai ler com vocês e vocês vão responder na folha mesmo, tá bom? Então vamos lá, nossa aula de português com texto e interpretação de texto para vocês responderem, tá certo? Então vamos comigo, sigam-me os bons, né? Então, atividade de interpretação de texto, fábulas. Mas o que são as fábulas, né? Então a tia vai ler aqui para vocês vão acompanhar comigo. As fábulas são histórias contadas há muitos anos em várias partes do mundo. Elas servem para transmitir uma moral, isso é, um ensinamento ou um conselho, certo? Êxodo foi um escravo grego que viveu cerca de 2.500 anos. Há cerca de 2.500 anos e que tinha o dom de criar histórias. A maioria delas continham personagens animais que agiam como seres humanos. Por meio dessas histórias, Êxodo criticava comportamentos humanos que considerava errado. O escritor francês La Fontaine inspirou-se em Êxodo para escrever suas fábulas. Então, vamos ler o texto 1, a primeira fábula, que é A Cigarra e a Formiga, certo? Então, tendo a cigarra cantado todo o verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: querida amiga, pode emprestar-me um grão que seja de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo que não come? Perguntou-lhe a formiga, avara de profissão. Avara de avarenta, viu, pessoal? Faz. O que fez a senhora durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, é? Pois agora dance. Qual é a moral? Trabalhe e pense no futuro, certo? Agora o texto 2, a raposa e a cegonha. Vamos continuar aqui, tá? Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar, querendo pregar uma peça na outra. Serviu uma sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa, sem menor problema. Mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava ao gosto da cegonha. Mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Deixa eu ver aqui. Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, aborrecidíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Então, qual é a moral? Trate os outros assim como deseja ser tratado, né? Então, a gente tem aqui algumas atividades. A primeira: marque a alternativa que apresenta a semelhança entre os dois textos. São textos informativos, possuem dois personagens, os personagens são humanos, os personagens são animais, ou são textos fábulas? Vocês vão aí marcar, certo? 2. Para responder as questões abaixo, leia o texto 1. Quem são os personagens da história? O que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? O que a cigarra poderia ter feito para que sua situação fosse diferente no inverno? Qual foi a atitude da formiga em relação à cigarra? Você concorda com a atitude da formiga? Se você fosse a formiga, que atitude tomaria em relação ao pedido de ajuda da cigarra? 3. Para responder as questões abaixo, leia o texto 2, que a gente acabou de ler, lemos os dois, né? Então, quais são os personagens da história? Quantos e quais são os ambientes em que a história acontece? O que a raposa fez com a cegonha? D. Em sua opinião, qual foi o sentimento da cegonha ao sair da toca da raposa?
qual a moral da história? Qual a sua opinião sobre ela? 4. Em que situações do nosso cotidiano você acha que essa moral da história pode ser utilizada? Em quais situações? Diversas vezes no nosso dia a dia nós nos deparamos com muitas situações semelhantes. E aí vocês vão refletir um pouco e colocar aqui a opinião de vocês. Tá certo, meus amores? Lembrando que vocês podem mandar para mim, sim, a essas atividades realizadas. Tá bom assim? Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!